YouTube, é hora de descoisar as coisas que estão... hoje é hora. O tema da nossa mensagem é a serpente no Éden. Quem era? Vamos ler o que disse o apóstolo dos gentios na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, eu vou ler até o 3. Olha o que diz: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo de número 3. Mais receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, esta é uma manhã de revelação profunda, e como Pai do meu espírito eu te peço, tu vá me instruindo, colocando as palavras certas, que as mentes de Cristo sejam ativadas para receber este alimento cheios de nutrientes. Sairá o medo, a culpa e o pânico, porque o que nós precisamos para viver e vencer é a paz de espírito, que só a graça de Deus pode nos dar. A religião oferece culpa, medo e pânico. A graça oferece a paz do espírito, segurança e o temor a Deus. Para isso, eu te peço que tu me uses nesta manhã, porque eu vou usar a tua palavra. Que todo o povo aqui e pela internet diga amém. Eu quero começar a dizer algo importante. Eu não analiso a fé das pessoas. Eu analiso o texto. Eu não analiso a fé. Você pode acreditar em boi da cara preta. Você pode acreditar num dragão vermelho. Você pode acreditar numa serpente que fala, que voa, que rasteja. Eu não analiso isso. Você tem o direito de acreditar em que você quiser. Por exemplo, eu acredito no amor incondicional de Deus. Tem pessoas que não acreditam. Eu acredito que Deus é soberano. Tem pessoas que não acreditam. Mas eu não analiso isto. Eu analiso o texto. E de acordo com esta minha análise, eu vou encontrando pessoas que pensam e acreditam da mesma forma que eu. Ora, existem várias religiões por aí. O que a religião faz? Expõe uma análise, e existem pessoas que pensam igual. Eu não estou aqui para julgar os espíritas, não estou aqui para julgar os umbandistas, não estou aqui para julgar os evangélicos. Eu estou aqui para expor uma análise que eu tenho com uma visão da graça de Deus. Eu não ataco igrejas, eu denuncio o erro. Eu não sou contra pastor, eu sou contra o lobo. Eu não sou contra o templo, eu sou contra o que se faz lá dentro. Não sou contra a reunião, eu sou contra o que se faz nas reuniões em nome de Cristo. Este é o meu chamado. Agora eu respeito o chamado daquele. Os senhores podem notar que nas minhas homilias eu não cito o nome nem de A, nem de B, não falo do pastor daquela igreja, não falo daquela. É que as denúncias feitas por mim esbarram nas suas práticas, e você entende quem é, do que se trata. Repito, eu não analiso a fé das pessoas. Eu analiso o texto. E nesta minha análise, encontrou você que pensa igual. Encontrou várias pessoas no YouTube que pensam igual. Depois deixa eu deixar bem claro. Eu não tenho problema nenhum de mudar uma visão que eu tive há 10 anos atrás.
Não tenho problema nenhum. Que as pessoas ligam para mim e dizem: mas há 5 anos atrás o senhor falou isso. Ora, nós estamos num processo evolutivo. Paulo disse que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Então nós estamos num processo evolutivo. Quem me conhecia há 1 ano atrás, já não me conhece mais do mesmo modo. Eu evoluí. No começo do nosso trabalho, e todas as pessoas quando começam alguma coisa, ela é motivada por o seu antigo ambiente. O cara era açougueiro numa empresa. Quando ele sai e monta uma empresa para ele, ele traz algumas influências do seu antigo emprego. Então, quando nós começamos a pregar o Evangelho da Graça de Deus, nós fazíamos a chamada Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa. E um dia, o nosso irmão Daniel, Doutrina da Graça, se estiver assistindo, um abraço forte e caloroso, o meu respeito por você, Daniel, chegou até nós e disse: Geraldo, mas eu saí lá do Rio Comprido, ouvi dizer que você prega a graça de Deus. Eu disse: claro que prega, aqui é genuíno. Ele diz: mas é o que todos dizem, você dá pão e suco, isso não é graça? E me passou uma série de estudos, eu estudei. E um dia, quando as pessoas se reuniram doido para comer pão e que suco, eu larguei a bomba. Mas tinha uma senhora que dizia que não pode, e agora eu vou ficar sem a comunhão. Mudei. Eu não tenho problema nenhum em me submeter em algo que eu fiz errado. Vou lhe dar um exemplo. Em Atos capítulo 16, mais precisamente, se eu não me engano, versículo 2 ou 3, Paulo, quando quis que Timóteo fosse com ele, porque a sua mãe era judia, Paulo circuncidou Timóteo. Mandou Timóteo arriar as vestes e cortou o prepúcio. Anos mais à frente, Paulo escreve aos Gálatas: se vocês deixassem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quem levou um choque? Timóteo. Ué, Paulo, você cortou a pele do negocinho? E agora você diz que eu estou separado de Cristo, Paulo? Meu amado, é que no momento em que Paulo circuncidou Timóteo, a revelação não tinha chegado ainda. A revelação é progressiva, é numa crescente, é de fé em fé, de glória em glória. E nós vamos ajustando até tivermos a estatura de varão perfeito. Porque nós não sabemos nada. Eles me atacam dizendo assim: você pensa que você é o dono da verdade? Querido, o dono da verdade é Cristo. Nós andamos de acordo com o que alcançamos. E mudaremos se evoluirmos num nível de glória melhor. Então, disse Paulo aos Coríntios: me suportem na minha loucura. Todas as pessoas que não conhecem o Evangelho do Cristo ressuscitado acham a pregação do Evangelho uma loucura, porque se envolveram com religião, com paganismo, atribuem a magia e a feitiçaria aquilo que é Deus. Eles vão num local para buscar a Deus como quem vai a cartomante. Querem saber do futuro. Só que a cartomante lê a mão, os feiticeiros leem a carteira. Se tiver dinheiro, Deus te mostra o teu futuro. E eles falam do CPF, falam da conta do banco, falam do número do cheque. Um verdadeiro espírito de adivinhação. Então Paulo diz: eu quero que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. Pois ele diz no versículo de número 2: porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Grande parte da igreja não pode dizer que é uma virgem pura, está aí como uma noiva às avessas, esfarrapadas.
ferida, com chagas purulentas, vidas vazias, vidas tristes, vidas sem expectativa, vivem mais com medo do diabo do que o temor a Deus. As pessoas estão dentro da igreja com medo do diabo, com medo de perder a salvação e com medo do gafanhoto ir na casa delas. Elas não estão lá dentro de livre e espontânea vontade. E o profeta disse: não é por força e nem por violência, mas tem que ser pelo Espírito. Jesus, nos dias de sua carne, disse à mulher: mulher, os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em... Olha vocês aí. Você para uma pessoa que está no sistema religioso e pergunta a ela: por que é que você está na igreja? Eu estou na igreja porque o inimigo é furioso, o inimigo da minha alma, né? Vai que ele ceifa a minha vida. E você diz a ela: e se eu falar para você que inimigo nenhum vai ceifar a sua vida? Aí não tem graça. Então o que eu estou fazendo na igreja se não tem diabo para me pegar? A motivação das pessoas está dentro de um calabouço. Eu chamo de calabouço. É o diabo. O sócio do sistema religioso é o diabo, o sócio deles. O diabo como criatura, que não existe na Bíblia. Estou provando nessa série. Vou provar hoje de novo. O diabo como criatura é uma fraude, é uma farsa. Os livros que eles usam para testificar a veracidade dessa criatura já os denunciou. Eles dizem que é Isaías, fala do rei da Babilônia. Eles dizem que é Ezequiel, está comprovado que era o rei de Tiro. Eles usam Apocalipse, está mostrando lá uma parte que ou é Herodes, ou então em outra parte é o sistema político da época que caiu. Ele diz: caiu do céu. Caiu do céu é cair da sua autoridade, é cair da sua força, do seu governo, do seu domínio. Ninguém pode cair da onde Deus está, porque Deus não é um Deus caído. Deus é um Deus de pé, de força, de governo e de justiça. Se o céu é o lugar que derruba alguém, então, antes de mais nada, eu quero explicar a você que você deve levar em consideração que antes dos personagens lá em Gênesis, onde a serpente estava, antes de Adão, antes da serpente e antes da Eva, antes desses personagens, havia uma árvore e nela tinha um fruto. Este fruto era o conhecimento do bem e do bem. Então, antes da serpente, antes de Adão e antes de Eva, o bem e o mal já estava lá. E quem é que fez este bem e mal naquela árvore? Os crentes dizem que é o diabo. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 14 e 15, olha o que diz. 14, Miguel. 14. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Assim, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore de jardim comerás livremente. 15, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, parou. Antes de Adão ser formado no Éden, diz a revelação nos meus lábios, que havia uma árvore do bem e do mal. Quem plantou esta árvore? Então não foi a serpente que trouxe mal lá para dentro. Isso é o que eu chamo de mente iluminada. Ora, se o bem e o mal já estava lá plantado por Deus, significa
que a serpente, quando chegou, o bem e o mal já estava lá. Quando ele formou Adão, o bem e o mal já estava lá. Quando Eva foi formada, o bem e o mal já estava lá. Vamos continuar mergulhando profundo. Como é uma árvore que dá um fruto do bem e do mal? Como é essa árvore? Ela só existiu lá no Éden? Porque a mangueira existe até hoje. A bananeira existe até hoje. Diz que ele plantou lá todas as árvores. E uma delas foi a do bem e do mal. Como é uma árvore que dá um fruto do bem e do mal? Como é uma árvore que dá manga? Como é o seu fruto? Como é o seu fruto? É uma manga com caroço, alguma doce, tem qualidades, espada, carlotinha. E como é um fruto do bem e do mal? Como é esse fruto? A tradição diz que é maçã. Mas maçã não traz conhecimento de bem e do mal. Você já mordeu uma maçã? Ih, conheci o mal. Que árvore é essa? Que árvore é essa que não tem mais? Acabou, Deus só fez aquela árvore lá. Ué, eu posso conjecturar, desde que eu não fira a doutrina, eu posso conjecturar. Posso dizer que essa árvore não é literal. Posso dizer que essa árvore é a minha consciência. Não sei, mas eu posso conjecturar. Podia dizer que esta árvore era a consciência daquilo que seria certo e errado. Vamos mergulhar mais um pouco? Ora, Deus disse a Adão: eu não quero que você coma. Ué, por quê? Deus não quer que eu tenha discernimento entre o bem e o mal, não? Hein? Não fecha. Deus disse para Adão: olha, eu estou colocando uma árvore e não quero que você coma. Simples. Era só Deus não ter colocado a árvore. Olha, eu tenho aqui 50 mil euros. Eu não quero que o ladrão não roube. Vou botar aqui em frente da minha casa 50 mil euros. Não rouba não, tá, ladrão? Ladrão, tá. Ora, se ele não queria que Adão comesse, eu vou plantar todas as árvores. Essa eu não planto. Essa vai ficar onde? Comigo aqui, no meu trono. Deus queria que o bem e o mal chegasse na humanidade. Vê se há no texto que um diabo veio e trouxe o mal. Não, diz que Deus que plantou esta árvore. Então, Deus quis que o homem comesse a árvore do bem e do mal. Comesse do seu fruto. E eu digo para você que eu posso conjecturar por causa disso. Quer ver? Paulo disse que o fruto do Espírito Santo é amor, bondade. Como é esse fruto? Ele é verde, é amarelo? Dá numa árvore grande? Qual é a arma que ele dá? Aqui, ó. Qual é a árvore? A árvore da minha consciência. Quando você faz alguma coisa contra mim, a minha consciência diz: não, eu ando em amor, vou perdoar. Isso aqui na minha consciência, isso é uma árvore. Eu posso conjecturar. Porque qual é o fruto do Espírito Santo? Não é amor? Ué, se é fruto, vem de uma árvore. Qual é a árvore para me pregar o amor? Amor. Eu tenho que amar meu irmão. Vou lá na árvore que dá esse fruto, porque o fruto do Espírito Santo. Então, qual árvore? Entende, abençoado? Você consegue ir divagando pela revelação que nessa hora já está ativada na tua mente? Amados, a serpente é uma metáfora. A serpente é uma metáfora que o autor, que se entende que foi Moisés, usou uma linguagem de figura para os seus ouvintes há quase 6.000 anos, eu não sei se a data é essa, entender o que ele estava falando. Naquela época, não se tinha a cultura que tinha hoje. Naquela época, a maioria das pessoas eram analfabetos. Uma da cultura egípcia mais antiga e mais bem elaborada falava por meio de sinais e de figuras.
nos túneis, nas grandes construções. A serpente era usada por Faraó como símbolo de poder. Em outro lugar, Medusa, um ser mitológico, era usada como cabeça de serpente. Jesus usou a serpente como exemplo para os seus discípulos. Ele disse: seja simples como a pomba e prudente como Satanás. Como quem? E ele disse que vocês são Satanás? Porque a serpente é uma metáfora para a prudência. Numa outra feita, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Só que aquela serpente de Moisés era uma serpente de bronze, que todas as pessoas que olhavam para ela seriam curadas. Assim Cristo estava também usando essa metáfora para dizer que quando ele fosse levado ao madeiro, os eleitos, quando olhassem para ele, para o seu sacrifício, também seriam curados, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas chagas nós fomos. A serpente é uma metáfora que o autor usou para mostrar o que era nocivo nos outros personagens. Lembra o que Paulo disse? Volta lá em 2 de Coríntios. Não vai sair ninguém, meu irmão. É churrasco hoje, dia dos pais, está todo mundo tranquilex. 2 de Coríntios, versículo de número 3. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Mas receio que assim como a serpente, olha a palavra, enganou com a sua astúcia. A pergunta que eu faço aos senhores é: astúcia e engano são atribuídos à natureza animal ou à natureza humana? Então essa serpente era de fato um animal ou era algo humano que tinha engano e tinha astúcia? Humano. Então era uma metáfora para aquilo que havia de venenoso em alguém ali. E só havia dois: Adão e Eva. Então alguém de uma natureza humana ali, de engano e de astúcia. Olha o que disse Apocalipse. Nós não pregamos Apocalipse, usamos Apocalipse para clarear. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2. Ele segurou, olha, o dragão. Esse dragão, disse ele, que é a antiga serpente, essa que estava no Éden. Essa antiga serpente é a mesma que é o diabo e Satanás. Esses quatro aqui são um só. Ora, se Satanás quer dizer opositor, se diabo quer dizer acusador, dragão vermelho ali era alguém que se opunha ao povo de Israel, alguém vermelho de raiva, e a sua cauda, que é o símbolo da sua força, arrastou as estrelas, pessoas do bem, como mostrou Daniel. E essa serpente também era alguém ardiloso, que tramava com astúcia e com engano, porque a serpente é o dragão. A serpente e o dragão, disse ele, é o diabo, é o acusador. E esse acusador também é Satanás, que querem dizer a mesma coisa. Então, de onde eu tiro a conclusão que a serpente é uma metáfora? Gênesis, capítulo de número 3, é isso? Versículo de número 14. Olha só. 3. Gênesis 3, 14. Tem aí? Vê se é 3,14. Se não for, a gente procura, não tem problema. Olha aqui. Quando não se tem revelação, se lê a Bíblia de forma literal. Nesse argumento lá em Gênesis, dá a entender que Deus está falando com Adão, com a serpente e com a Eva. Por quê? Porque o autor queria passar esse significado para os seus ouvintes lá naquela época, quando não havia internet, não havia Google, não havia livro para traduzir português para o aramaico, para o hebraico.
Então dá-se a entender que ele está falando com Adão, com a serpente e com Eva. E como é que nós descobrimos que essa serpente é uma metáfora? Você já ouviu ou já falou para alguém assim: esta mulher não vale nada, ela é uma cobra? Ela é uma cobra? Você está usando uma metáfora. E quando você pega esta mulher, quando te traiu, você diz: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou usar um nome fictício aqui, vou usar. Não vou nem usar, porque daqui a pouco eles me atacam e dizem que eu revelei nome. E quando você pega uma mulher e diz assim: olha, eu gosto de você, mas você é uma cobra. Não dá a entender que está falando com duas pessoas? Então como é que eu posso dizer que a serpente é uma metáfora? Vamos lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, e isso aqui quem está contando é Moisés, de acordo com a cultura da época. Primeiro que Moisés não estava lá no paraíso, ou lá no Éden, estava? Então Moisés não testemunhou nada, testemunhou? Ele está contando, é uma história. Ele não estava lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais do campo doméstico, e o és entre todos os animais selváticos. Eu interpreto. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Serpente come pó? Come ou não? Por que Deus falou isso então? Porque serpente é uma metáfora para aquilo que se rasteja, para aquilo que é enganoso, que vem sutilmente, que anda pelos cantos, porque ela não come pó. Depois Deus continua no versículo de número 15. Olha lá. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pode parar aqui. Cobra tem descendente? Tem? Então qual era o descendente aqui? Porque Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da cobra, iria ferir o calcanhar daquele que nascesse da mulher. E o que nascesse da mulher, o que nascesse da mulher, iria ferir a cabeça do descendente da cobra, da serpente, correto? E o que nascesse da mulher, iria ferir o calcanhar. Na história bíblica, alguma serpente teve um filho que mordeu o calcanhar de alguém? Porque a profecia aqui se refere a Cristo. Aonde está na história da vida de Jesus de Nazaré que uma serpente lhe mordeu o calcanhar? Quem era a descendente da serpente que mordeu o calcanhar? Judas. Porque morder o calcanhar é trair. Está começando a entender porque ela é uma metáfora? Porque serpente não tem relação com o humano. E eu vi um pastor pregando assim: a serpente teve relação sexual com Eva e deixou o descendente. Ué, para a serpente deixar um descendente, e o descendente dela ferir a cabeça, e esta profecia, vocês devem entender que se refere a Jesus e a Judas. Então, quem era o descendente da mulher, da serpente? Era uma outra serpentinha? Não, era Judas. E quem é que teve relação com a mulher? Foi a serpente ou foi Adão? Então a serpente era a natureza, aquilo que havia de mal, de ardiloso, de enganoso em Adão.
Quando Deus disse, e Deus só falou com Adão, serpente não entende do que se fala, entende? Quando você conversa com a sua mulher e diz, amor, vai fazer frango, vai fazer cachorro, vai fazer feijoada, e o cachorro está perto pensando assim, e eles vão fazer feijoada aí. Então, quando Deus falou com Adão, ninguém lá no Éden entendeu. Porque animal não entende linguagem humana, entende sinais. Rex, ele senta ele. Mas entender a tua conversa, ele não entende. E eles vão ver televisão 8 horas da noite, olha lá, ratinho, DNA. O que era de astuto em Adão? Deus disse só a Adão, você não come da árvore do Éden. Isto despertou em Adão a curiosidade. Como ele sabia que haveria punição sobre ele, ele com a sua astúcia enganou a mulher. E quando Deus veio na mulher, no Adão, ele disse, a mulher que tu me deste, acusou, diabo. Porque se ele não fosse um acusador, ele iria dizer, a minha mulher. Mas a sua astúcia, querendo provar da árvore, colocou a culpa em quem? Na mulher. E quando a mulher comeu, que o pau quebrou ele, a mulher que tu me deste. A mulher, eu não, foi a serpente. O que há de mal nele? Disse, eu não fui. E ficou esse jogo de empurra. Então, para haver descendente da serpente, a serpente teria que ter relação com Eva. Concorda? Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1. Coabitou a serpente com Eva, sua mulher. Quem foi que coabitou com Eva? Adão, o homem. Não foi a serpente. E esta concebeu e deu à luz a Caim. Quem era Caim? 1 de João, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 12. Não segundo Caim, que era do maligno, que era do que é mal, que era descendente de Adão, porque foi Adão que coabitou com Eva. Eis aqui um descendente do mal. Porque serpente não teve relação com Eva para nascer Caim. Quem coabitou com Eva foi Adão. E da descendência do fruto de Adão e Eva, quem é que nasceu? Diz que nasceu Caim. E Caim era do maligno, do que é mal, do que é nocivo, e assassinou o seu irmão. Alô? Quem foi que assassinou Abel? Satanás ou Caim? Aí está um dos primeiros homicídios do mundo. E assassinou a seu irmão. E por que é que ele assassinou? Se ele era descendente direto da serpente metafórica, diz que assassinou porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justo. A descendente de Eva, Abel, justo. E o descendente de Adão, Caim, do maligno. E aqui se deu então as duas descendências. Deus disse, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. E começou a inimizade. Caim matou Abel. Então ali se desenvolveu a inimizade que Deus disse que iria acontecer. Se aconteceu, a briga que acontece até os dias de hoje. Romanos capítulo 9, versículo de número 19 e ao 21, vê se mostra as duas descendências. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? 21.
Ou não tem um oleiro direito sobre a massa? Sobre o ventre de Eva, para do mesmo barro, do mesmo ventre, fazer um vaso para a honra, Abel, e outro para desonra. Então, no ventre de Eva, Deus permitiu a descendência da serpente de Adão, Caim, e a descendência de Deus de Eva, mãe dos viventes, que se chamou Abel. E começou-se então a profecia, a inimizade entre as duas sementes. Caim matou Abel, assim como a religião procura matar os filhos de Deus, vendendo Cristo em forma de sabão, de óleo, enganando, embriagando os justos Abéus que hoje estão reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. E Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz algo maravilhoso para esta revelação. Portanto, assim como pela serpente entrou o pecado, pode parar. O pecado entrou no mundo através de quem? Da serpente ou de Adão? Foi através de um homem. Quem era esse homem? O autor lá usou uma metáfora para dizer que na natureza adâmica ele era uma serpente ardilosa, que enganou com astúcia a sua mulher. E quando Deus veio cobrar, ele disse: a mulher que tu me deste, se fosse comigo eu ia dizer, a mulher que eu te dei não, a tua mulher. A mulher é tua. Quando você viu, você gritou: Ixará, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando o pau quebrou, tu disse: a mulher que tu me deu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Abençoados, de acordo com essa leitura, quem foi que matou a humanidade? Da criação até a cruz, foi a serpente, foi o diabo, foi Satanás ou foi Adão? Então significa que Adão foi homicida desde o João 8,44. Vós sois do diabo, os fariseus da acusação, que se opõem, que tramam, que enganam, que é o vosso pai, vinha da descendência lá de Caim, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio? Satanás, um ser de cauda, ou Adão, que matou a humanidade inteira? Adão. Mas eu não aceito isso. Eu não analiso a tua fé, eu analiso o texto. Não existe na história da Bíblia que um ser de cauda assassinou ninguém. Tem? Não tem. Diz que foi Adão, que o pecado que entrou por meio dele, e que por meio dele ele matou a humanidade toda. Diz que Adão foi o criador da mentira inteira, porque ele enganou, foi traiçoeiro, e é assim toda a sua descendência. É assim que se faz. A descendência de Adão mentiu, enganou, ele acusou, ele trapaceou. Paulo disse, ele enganou com astúcia. Aí quando lê isso aqui, diz, o diabo é o pai da mentira. Claro, Adão enganou, Adão mentiu. Quando foi questionado por Deus, ele mentiu, porque fala do que é próprio. Volta lá em Romanos 5,12. João capítulo 5, versículo 12. Vamos ler o 13 que já lemos aí. 13. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 14. Entretanto,
reinou a morte de Satanás até Moisés. A morte reinou desde quando? Desde Adão. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo uma pessoa que não pecava, por causa de Adão, ela era considerada culpada. Não foi diabo nenhum. Era a serpente argilosa. Mas a igreja não consegue explicar essas coisas. A igreja é mais fácil dizer que tem um diabo que vai te atormentar. Você faria isto? Eu tenho perguntado nas minhas ministrações. Você pegaria sua filha de 9 anos e colocasse num local, num quartel, ou então dentro de uma cela de presídio com 20 estrupadores e falava para ela: fica aí nesta cela, você faz um jejum, faz um voto e uma campanha e dá tudo que você tem que eles não te pegam? E por que você acha que Deus te colocaria neste mundo à mercê de uma criatura que vai pegar você se você não der dinheiro para o pastor? Ora, se vocês que são maus, vocês não fazem isso com a filha de vocês, por que Deus faria? Deus está mais interessado na sua segurança do que você mesmo, meu amado. Amado, Paulo disse: a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Engano e astúcia são inerentes à natureza animal ou à natureza humana? Então a serpente era uma metáfora para aquele que era humano, porque cachorro não tem astúcia, cachorro não engana ninguém, cachorro é irracional. O que engana, o que tem astúcia é a natureza humana. Essa sim, foi por isso que lá ele usou essa metáfora, porque a natureza humana é que tem um engano. Tiago, pregador da lei, já entendia isso. Tiago capítulo 3, versículo 13, olha aí: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é animal, é terrena, animal e demoníaca. Então, sentimento faccioso, de inveja, de 14, Miguel, 14, pelo contrário, se tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, isto aqui vem da onde? Lá do céu? Vem da terra, é humano, é animal, não animal do ser animal, mas de um sentimento de selvageria. Esse sentimento grotesco de selvageria, animalesco. E Adão não era espiritual. Meu amado, ouça e escreva o que você vai ler. Adão não era um homem espiritual. Adão não tinha o Espírito de Deus, tinha o fôlego da vida. Adão era igual um animal. Ele era uma alma vivente, mas ele não tinha o Espírito de Deus. Ele não poderia obedecer a Deus. Adão foi criado para desobedecer. Vamos ler. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. Vamos ler. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito espiritual. Foi feito o quê? Adão perambulava pelo Éden. Não tinha o espírito, não tinha temor. Ele era astuto, ele era traiçoeiro. Quando Deus disse não coma, ativou nele o desejo de meter a mão naquilo e comer.
Se Deus fala para Eva, Eva não comeria, porque Eva sim é mãe de todos os viventes. A palavra Eva é mãe de todos os viventes. A descendência dela é a descendência boa. Do mesmo vaso, do mesmo ventre, ele fez Abel, o justo. Veio para a descendência de Eva. E do mesmo ventre ele fez Caim, descendência de Adão. Não tinha alma, não tinha espírito. Nasceu para desobedecer. Tanto é que na primeira oportunidade matou o seu irmão. Isso é a revelação da graça. Que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, apontando para Cristo, esse sim é espírito vivificante. Depois ele diz no versículo 46, mas não é o primeiro espiritual. Adão não era espiritual. Está escrito ou não está? Se ele não era um ser espiritual, ele tinha temor de Deus? Não. Se ele não era um homem espiritual, ele pensava em quê? Em coisas terrenas, sentimento faccioso, de inveja, de engano, de traição. Ele era a serpente ardilosa para atrair e satisfazer os seus próprios desejos. Para quando Deus viesse punir, ele falar, não fui eu, foi ela. Porque ele não era espiritual. Quem não é espiritual trama. Trama contra você no teu trabalho. Trama contra você dentro das chamadas igrejas. E é onde está o palco dos maiores pessoas que tramam. É dentro das chamadas igrejas. Para derrubar o teu tapete. Querer posição. Querer ser consagrado. Querer isso, querer aquilo. Porque são almas viventes. Descendem de Adão. São filhos da perdição. Mas não é o primeiro espiritual. Adão não é espiritual, e sim natural da terra, com sentimento faccioso, com uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Depois ele diz no versículo 47, olha lá, o primeiro homem formado da terra é terreno. Adão era carnal, trapaceiro, enganoso, ciumento, se irava, e o seu fruto, Caim, seguiu as suas obras, matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram má, fazia parte de uma descendência de um homem formado da terra. Já o segundo Adão não, que é Cristo, esse sim, esse era formado do céu. E os que descendem de Cristo amam, perdoam, mesmo injustiçado, vira a face da outra. Os que são de Adão são cruéis, vingativos, quer ver o mal, são traiçoeiros, sorri pelo canto, abraça com falsidade. E os que são de Cristo amam com amor não fingido, como alguns dos senhores que estão aqui e pela internet, porque vocês procedem do Cristo, o homem sim verdadeiro, que é do céu. O que Deus disse somente a Adão. O que Deus disse, só Adão ouviu. Ele chamou Adão. Não havia mais ninguém no paraíso e não ser a sua mulher. E animais não escutam e vão executar plano. Mas o sistema tem uma história mirabolante. O sistema diz que um dia o anjo de luz esperou Deus dormir, porque só posso acreditar nessa história se for assim. E enquanto Deus dormia, ele pegou a terça parte dos anjos. Eu não sei se pediu autorização a Deus. E veio ao paraíso, que eles chamam lá de Éden, e lá tramou contra Deus. Essa história é contada. Digno de Bellini ou Steven Spielberg. Diz que esse ser, essa criatura, que era um anjo de luz, se transforma num capeta com um rabo, com 2 chifres. Não sei de onde eles inventaram isso, o rabo e chifre. E que ele então, para executar o seu plano, entrou dentro de uma serpente e ficou quietinho, Deus não sabendo de nada.
E ele entrou na serpente, e a serpente olhou para Eva, Eva olhou para a serpente, aquela serpente bonita, de olhos verdes. Como eu comi desse reggae? Meu amado, se na minha casa não passa nada batido por mim, nada, até a quilometragem do meu carro eu marco para o meu filho Miguel não empurrar e curtir por aí. Imagina se Deus ia permitir uma coisa dessa, meu amado. Vocês brincaram com Deus. Nesta nação se brincaram com Deus. Deus é soberano. Deus não é pego por ninguém de surpresa. Ele é governador, Ele é rei de reis, Ele é senhor dos senhores, Ele é poderoso, Ele é soberano. O segundo homem, esse é do céu. E está aí duas descendências espalhadas. E um dia Jesus estava lá e os discípulos falaram: Senhor, mas tu não espalhaste somente coisas boas no teu campo? Como pois o joio? Ele disse: o inimigo é que fez isso. O adversário, o que trama, o que acusa, o que age com astúcia. Foi ele é que fez isso com a sua descendência. Está aí espalhado por aí. Amados, ouça. A maior ferida não é feita pelo lobo, porque dele nós esconderíamos. A maior ferida é feita por aquele que deveria te amar e te perdoar, e pelas costas te critica e te acusa. São filhos perversos da perdição. Não tem o espírito. Vão errando, e não são sensibilizados, vão humilhando as pessoas, vão pisando e vai dizendo: bem feito, tem que sofrer, tem que fazer. Os filhos da salvação não. Quando erra, o Espírito aqui o acusa. O Espírito diz: você não deveria ter feito isso. Caramba, cara, eu pequei contra meu irmão. Não, eu vou ligar para ele. Não, eu vou ligar para ela. Não, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão. Eu sou filho da salvação. A graça e a misericórdia está na minha vida. Quando Caim viu que a oferta do seu irmão era agradável, ele lhe tirou a vida. Claro que tirou porque Deus permitiu. Amados, o plano de Deus era perfeito. Alguém tinha que trair Jesus. E não poderia ser Pedro, porque Pedro, além de tempestuoso, era o filho da salvação. Quem tinha que trair Jesus era o filho da perdição. Jesus disse: eu não escolhi 12, um de vocês irá me trair. É o diabo, é o que vai me acusar. Por quê? Porque Judas fazia parte da profecia de Gênesis 3,15. Este vai te trair, morder o calcanhar, mas você vai lhe ferir a cabeça. E disse Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, olha lá, Judas traiu a Jesus, e sua atitude golpeou, feriu a sua consciência. Então Judas, que o traiu, que o mordeu o calcanhar, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: 4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Foi posto para isso. E saiu com a consciência ferida, com a mente golpeada. Cumpriu-se a profecia: tu trairás o calcanhar, mas este, o justo, com os teus feitos, deixará a tua mente golpeada. E Jesus disse em João capítulo 17, versículo número 2, ele disse, olha lá, João 17, 12, é 12? É 12, Miguel, é 12. Quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que tu me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse Gênesis 3,15, para que se cumprisse a escritura, o filho da perdição, o descendente da serpente, que era uma metáfora quando Adão coabitou
com Eva, nasceu-se então o descendente da serpente. De Caim até 2019, eles continuam aí vendendo Jesus como sabão, com óleo, copo d'água depois da oração, com fogueira santa, com ameaças, com rixas, com brigas, mas a descendência do Pai, que são os remanescentes da graça, vingarão. Cada porta que se abre em nome de Deus, Jesus está sendo vendido lá dentro. Leva esse lenço, leva essa fita, faz o teu voto. Se não der o dízimo, Deus solta a mão. Venha carregar a bolsa do apóstolo, limpar o sapato do bispo, tira isso, faz aquilo, idolatra, bota no lugar mais alto. Eles espraguejam, soltam a mão, eles pintam, embordam, porque são filhos da perdição, são descendentes da serpente, são filhos malditos que estão aí para se opor aos verdadeiros adoradores. A palavra os vencerá, Cristo os vencerá, a unção do Espírito Santo detonará o sistema. Não existe Satanás como criatura. Existem criaturas que são os verdadeiros Satanás. Eu vou repetir. Não existe Satanás como criatura. Existem criaturas que são os verdadeiros Satanás nas nossas vidas. Se Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, olha lá. Digo, porém, andai no Espírito, e vocês jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17, porque Satanás... Tinha um pregador que eu gostava muito, sabe? Hoje ele é deputado. Quando eu vi ele pregando lá em Camboriú, mas como eu gostava daquilo, eu era de lá, né? Eu tinha um pezinho roxo com um sapato verde que suco. Meu irmão, quando ele gritava lá, sai da frente, Satanás! Nós estamos em guerra! E a mulher falava assim lá, é hoje ele vira no manto. Olha a nossa guerra. Estamos em guerra, é verdade. Ele só não sabe que não é contra um Satanás criatura, é como uma criatura Satanás chamado carne. Meu irmão, você não sabe do que esse Satanás é capaz. Aqui tinha uma senhora que ela vinha lá de Coelho Neto. No outro espaço ela sentava lá atrás, ficava filmando tudo. Ela levava para o pastor dela lá em Coelho Neto. Na segunda-feira ele fazia uma programação de rádio dizendo: Deus é tão poderoso nesse ministério que até a gravata do Geraldo eu sei a cor que ele estava. Ela é laranja. Vai ver o vídeo que ele vai colocar essa semana. O povo, serpente ardilosa, não cansa de se opor contra a verdadeira igreja de Cristo. Feriu, maltratou, humilhou, deu bote preciso, nos enfeitiçou, porque a serpente enfeitiça. Só que os remanescentes da graça estão sendo levantados para ser encantadores de serpente. Nós vamos encantar essa serpente ardilosa. Vamos colocar ela no lugar dela. Vamos lhe tirar todo o veneno. Vamos tirar toda a presa. E quando ela estiver quietinha, como uma minhoca, nós soltaremos ela. Porque é a carne que luta contra o espírito contra a carne. Porque são Satanás opostos, se opõem entre si.
A palavra opositor, Satanás. A etimologia da palavra opostos vem da palavra oposição, opositor, que do hebraico é Satanás. É a carne que é o nosso Satanás. É ela que se opõe ao Espírito. É ela que quer me fazer cair. É ela que quer te fazer adulterar. É ela que te faz errar. É ela que te faz tropeçar. Não é uma criatura de cauda, é a criatura chamado carne. A natureza é a serpente que habita em mim, vencida pelo Deus que habita em nós. E como é que se vence essa serpente? O sistema diz: faz jejum, faz uma campanha, leva esse galho de arruda. E o Senhor, o que diz? Como eu não analiso a fé, analiso o texto, eu vos apresento o antídoto em Colossenses capítulo 3, olha aí, versículo 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena, a serpente, que é, olha, vê se precisa, meu amado, vê se quem tem uma natureza dessa ativada precisa ainda de um ser de caudas. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conhecido também como os filhos da perdição, descendentes de Adão, de Caim, de Judas e de muitos aí que em nome de Cristo vão se enriquecendo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Nenhuma religião te oferece uma saída e um antídoto, só a graça. Disse Paulo em Tito, no capítulo 2, versículo 11, olha lá: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadores a todos os homens. Todos os homens quem? Todos os que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Depois ele diz no versículo 12: educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, a graça nos educa para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Por isso, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Este povo chama o povo da graça de Deus. Um povo exclusivamente seu. Você é só de Cristo. Não tem lugar para mais nada e para mais ninguém. Esta é a análise feita com a visão da graça de Deus. Adão era terreno, era animal e tramava. Não existe na história da Bíblia a descendente da serpente mordendo o pé de Jesus de Nazaré. Morder o calcanhar significa trair. Quem traiu foi Judas. Jesus disse em João 17 que Judas era o filho da perdição, a descendência de Caim. De Caim para Adão, e esse é o pai da mentira. Quando Deus perguntou o que tu fizeste, ele disse: a mulher que tu me deste. Se fosse justo, se fosse descendência da salvação, ele diria: a mulher é minha, nós erramos juntos e estamos juntos para sermos disciplinados, porque é assim que age quem é filho da salvação, quem foi regenerado, quem foi transformado, quem nasceu de novo, assume o
seu erro perante o pai, mesmo que o pai disciplina, mesmo que o pai corrige, porque ele faz isso para sermos participantes da sua natureza divina. Mas a serpente que existe no homem quer dar um jeitinho, quer enganar, quer manipular, quer se dar bem, mas o pai tudo vê, tudo ouve e a todos disciplina. E eu termino com... Hoje é picanha, meu irmão. Com o meu dinheiro, mas é. E eu termino com Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, está falando de Adão, e por meio de um só, está falando de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no céu. Segura aí. É para reinar aqui ou é para reinar no céu? E por que os crentes não reinam? Porque estão debaixo de um estudo mentiroso, estão debaixo de pregações e doutrina de homens. Eles me atacam, mas eles não sabem que não pode ir contra a verdade. Vocês podem até com Geraldo vocês podem. E não são todos não, que eu sou negão bom de briga. Tem um birimbau afiado, meu irmão, de 15 em 15 dias eu vou lá pro negócio. Vocês podem comigo, mas não são todos. Alguns. Só que o caldo é mais grosso, porque não é Geraldo. Agora é uma multidão no Brasil que não aceita viver debaixo de doutrina de homens. O bicho pegou. O profeta disse o seguinte: o menor virá a ser o maior, e o mínimo uma nação muito forte. Deu ruim, porque agora, mesmo que eu não te veja nunca mais aqui, mas a certeza e a convicção que tu estarás para sempre com Cristo, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura pode vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê, diga Abba Pai, diga Abba Pai, diga Abba Pai. Os que recebem a abundância da graça, a cada reunião uma palavra diferente, aberta, é Bíblia, conferindo, versículo com versículo, está ali, eu nunca tinha lido, meu Deus, isso me espanta, mas está escrito, e se está escrito, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Chega de doutrina de homens, chega de mentira, chega de copo d'água depois da oração, chega de manobra, chega de vender Cristo como sal, como fita, chega, a tua graça me basta. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Quem recebe abundância, quem recebe abundância.